Opa, vamos revisar um pouco de embriologia? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre neurulação. Está lembrado desse tópico da embriologia? Vem revisar comigo agora! E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai revisando biologia, ajudando você a conquistar o seu objetivo, o objetivo da aprovação, tá bom? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco para vocês a respeito da neurulação. Tá lembrado o que é neurulação, gente? Neurulação é um tópico importante dentro de embriologia. Só para revisar um pouco, tá, gente? Antes de a gente começar especificamente com neurulação, a embriologia estuda o desenvolvimento embrionário. Esse desenvolvimento embrionário ele é dividido em 3 etapas: segmentação, gastrulação e organogênese. Primeira etapa, a primeira fase de desenvolvimento embrionário é a segmentação, a segunda fase é a gastrulação e a terceira fase é a organogênese. Essa neurulação, gente, ela dá início à terceira fase de desenvolvimento embrionário. Ó. Percebam aqui, ó, é a etapa que inicia a organogênese, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dessa organogênese. Mas a neurulação é um dos eventos mais importantes que tem aqui nessa etapa, nessa fase do desenvolvimento embrionário, tá? Na neurulação, pessoal, a gente tem, ó, a formação da neurula, que é essa etapa aqui que eu desenhei para vocês, né? Quem disser que parece um Homem-Aranha vai ficar de castigo. Então, é a fase de neurula que vai se formar a partir da gástrula, tá? A gástrula, pessoal, é a etapa formada durante a gastrulação. Lembra? É na gastrulação que surgem os folhetos embrionários, é na gastrulação que surge o arquêntero e o blastóporo. E o que é que surge durante a neurulação? Ó? Na neurulação, a gente evidencia o surgimento de 3 estruturas importantes do embrião. Ó. Surgimento do celoma. Aí aqui eu coloquei o conceito de celoma para vocês. Ó. O que é o celoma? O celoma é uma cavidade embrionária totalmente delimitada por mesoderme. Aí você podia perguntar assim para mim, ô Jean, e o celoma, ele origina o quê? Gente, o celoma, por ser uma cavidade, ele não consegue originar nada a não ser cavidades, né? Espaços internos no indivíduo. Agora, qual foi a importância do surgimento do celoma? Quando os animais têm celoma, eles têm uma divisão interna mais organizada. Gente, anota aí no caderninho que é importante, ó. Somente a partir do surgimento do celoma, os filos animais passaram a ter sistema respiratório e sistema circulatório. Esses 2 sistemas, sistema respiratório, sistema circulatório, só surgiram a partir do aparecimento do celoma. Não é todo animal que tem celoma não, tá? Aqui a gente também vai mostrar para vocês a partir de uma aula a diferença entre os animais que não têm celoma, os animais que têm celoma. Depois a gente vai falar sobre isso, mas é tópico de outra aula. Vamos focar aqui na neurulação agora, tá? Então, o celoma é uma cavidade embrionária totalmente delimitada por mesoderme. Os filos animais que têm celoma têm uma estrutura corporal mais complexa, tá? Nessa fase de neurulação, pessoal, a gente também evidencia o surgimento da notocorda. Essa notocorda, gente, é uma estrutura de origem mesentodérmica, ou o autor pode dizer também que é a origem mesodérmica, e que, na maioria dos cordados, é substituída pela coluna vertebral. Gente, ó, percebam que eu deixei grifada aqui a palavra substituída, tá? Se a questão disser que a notocorda origina a coluna vertebral, tá errado. Ela é substituída pela coluna vertebral, tá? Ô Jean, mas você a colocou aí que na maioria dos cordados, não é em todos os cordados que isso acontece? Não, não é em todos os cordados. Porque existem cordados invertebrados. Os protocordados, tá, gente? É o caso dos urocordados, é o caso dos cefalocordados. Eles têm notocorda, mas não chegam a formar coluna vertebral. Por isso que eu botei aqui que é na maioria dos cordados que vai ser substituída pela coluna vertebral. Quem é que se encaixa aqui nesses? Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos. Eles têm a notocorda na fase embrionária e essa notocorda ela é substituída depois pela coluna vertebral. Outra estrutura que se forma, pessoal, durante a neurulação é o tubo neural.
que aqui para nós termina sendo a estrutura que termina dando nome a essa etapa. Nessa neurulação, a gente remete a sistema nervoso. É porque nessa formação da neurula, a gente vai ter o surgimento do tubo neural. Esse tubo neural, gente, que se forma a partir da placa neural, um espessamento da ectoderme que vai sofrendo a invaginação. Então, a origem do tubo neural é uma origem ectodérmica. Por isso que aqui no desenhozinho eu fiz o tubo neural da mesma cor da ectoderme, para tentar te ajudar a memorizar essa parte, a perceber que isso realmente acontece, tá? Esse tubo neural, gente, é uma estrutura bem importante no nosso corpo, no nosso desenvolvimento embrionário, porque é ele quem vai originar o sistema nervoso central. Às vezes a questão fala, gente, a respeito do sistema nervoso central, vai pedir a origem. Se pedir a origem, você bota a origem ectodérmica. Às vezes a questão vai dizer, olha, durante o desenvolvimento embrionário, houve um problema na formação do tubo neural. Isso vai repercutir em que estruturas do indivíduo? O tubo neural, ele origina o nosso sistema nervoso central. Origina o encéfalo, origina a medula, tá? Então, gente, durante a neurulação, a gente vai evidenciar o surgimento do celoma, o surgimento da notocorda e o surgimento do tubo neural, tá? Aí vai acontecer a formação da fase que a gente chama de neurula. Na neurula, pessoal, percebam, ó, a gente tem a mesoderme delimitando o celoma é essa cavidade aqui, ó. A gente tem um tubo neural, né? Por dentro do tubo neural passa um canal, que é o canal neural. A gente tem o folheto mais externo, que aqui está de vinho, né? De violeta, a ectoderme. Aqui a gente tem ó, o endoderme, endoderme, é o folheto mais interno, né? Delimitando o arquêntero, que é o intestino primitivo. Tem a notocorda aqui, que eu deixei de vermelho pela origem, mesodérmica ou mesentodérmica, tá? E esse é o corte transversal da fase de neurula. Gente, eu preciso que vocês lembrem também dos estágios pelos quais o embrião vai passando durante o desenvolvimento embrionário, tá? A célula formada na fecundação, gente, é a célula ovo ou zigoto. Ela começa a sofrer clivagens, aí ela origina a mórula. A mórula depois, né, vai sofrendo a blastulação e forma a blástula, que é o blastocisto nos mamíferos, né? Da blástula forma-se a gástrula e da gástrula se origina a neurula durante o processo de neurulação. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula de embriologia, né, especificamente falando sobre neurulação. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí, não esquece de dar um like, né? Compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.